Bem, vamos para a palavra de Deus para nós nessa noite. Estou de manhã, hein? Lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, o capítulo de número 2, verso 1 e 2. Quem achou, diz achei. Quem está no telão, diga, estou ligeiro. Quem quiser ficar de pé, por favor, fique. Se quiser ficar se assentado. Livro de Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E disse que Ezequiel estava vivendo um momento maluco. O voz estava doido. Então, você olhar o capítulo 1, Deus já estava dando para ele uma visão. Ele estava vendo, ouvindo, sentindo Deus, a presença de Deus, a voz de Deus. O negócio estava doido, o bagulho estava doido. E no meio dessa loucura, tudo, eu falo aqui, ó, versículo 1 do capítulo 2. E disse-me, Deus falando para ele, né? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? No primeiro versículo, disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Amém? Feche teus olhos, feche a Bíblia aí, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos, fala conosco, fala no nosso coração, meu Pai, ministra sobre nós, teu querer, a tua vontade, a tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente aí. Fique bem, fique tranquilo, fique em paz. Só não durma, por favor. Glória a Deus. O que eu falo assim, não durma, eu me lembro, né, do memezinho lá da internet, que chamou a atenção. Ele mostrou um lemurizinho, um mindinho assim, né? Aquele bichinho. E deu uma voz por trás do pastor pregando. E ele dizia na igreja assim: é pecado dormir no culto, irmão. Um dizia, outro não sabe o que dizia. Eu falei, irmão, é pecado dormir no culto, não é? E o povo não sabe o que dizia. E ele falou assim, não é pecado, irmão. Aí que ele se riu. Eu disse, porque às vezes o irmão está cansado, trabalhou, está arrebentado, está só o pó da gaia, como dizem, mas vem para o culto. Está dormindo na cadeira ali de cansado, mas está no culto. Mas está servindo a Deus, mas não larga o osso, não para. Então, não deva dormir, né? Mas se porventura, às vezes ele fica no cansado, a gente dá umas pescadinhas, né? Não é pescadinha, mas daí o pastor está aqui, para gritar no microfone, né? E daí você já acorda, já desperta. É jeito que eu assim. Ô Glória, se tinha alguém meio dormindo, já acordou, já lembra, menino? Ó, o Bruninho já acordou. Mas vamos lá. Já levou assustado. Não vou mais, não, tá bom? Fica tranquilo. Mas olha aqui, irmão. Como eu disse, Ezequiel, ele estava vivendo um momento doido, louco, maluco, porque estava em carne e osso, recebendo de Deus uma visão inclusive que Deus mostrou para Aimee, que a nossa fundadora da Igreja Evangélica Quadrangular, está aqui nesse livro, nesse texto, essa visão, o rosto de boi do homem. Você que já fez a escola Metanoia já sabe. Quem não sabe vai fazer a escola, você vai aprender. A visão de Ezequiel, onde está a doutrina da Igreja Evangélica Quadrangular. Por isso que é quadrangular. Mas, e Ezequiel estava no meio do negócio, do turbilhão. Deus chegou no meio de um dia difícil, de um momento difícil, porque ele estava entre os cativos da Babilônia, estava num momento de cativeiro, e nesse momento de cativeiro Deus decidiu que faria algo, que Deus queria mudar alguma coisa, queria mudar as coisas, e então ele chamou Ezequiel e deu para Ezequiel uma visão e uma missão. Uma visão daquilo que Deus queria e como ele era e do poder que ele tinha,
e a missão de levar a mensagem a um povo rebelde, profetizar em uma terra rebelde de pessoas rebeldes, uma tarefa difícil, que não é dada a qualquer um, né? Como eu digo, Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito, mas uma tarefa difícil. Então era preciso que Ezequiel estivesse bem consciente, bem ciente do que Deus ia fazer, do que Deus queria fazer. Era preciso que Ezequiel tivesse plena convicção do chamado de Deus para aquele tempo, porque Deus fala para Ezequiel e já o alerta e diz: você vai lá e vai pregar, eles ouvindo ou não, pregue do mesmo jeito, ainda que ninguém dê atenção, continue pregando. Deus fala para Ezequiel que a missão não era fácil, que não haveria louros, que não haveria talvez reconhecimento, como nós vimos também em Jeremias, né? Jeremias também teve essa tarefa difícil, pregar para uma geração difícil, com a mente cauterizada, rebelde, em um tempo inclusive conhecido como o profeta chorão, porque ele chegou um dia a falar para Deus: Deus, quem que deu crédito à nossa pregação? Ninguém dá bola, é uma tarefa difícil. Deus estava chamando Ezequiel para um propósito específico, muito difícil, algo que Deus estava prestes a fazer, mas era preciso que Ezequiel tivesse a exata noção daquilo que Deus o enviaria a fazer, daquilo que Deus queria que ele fizesse. Olha aqui, irmão, quando nós queremos que alguém faça alguma coisa, ou temos algo muito importante para dizer para alguém, nós não falamos em qualquer momento, nós não falamos de qualquer jeito, nós preparamos um momento, um tempo para garantir que a mensagem será transmitida de maneira correta, de que não haja uma interpretação errada, uma interpretação diferente daquilo que queremos que seja colocado. E no momento, no meio da visão e do momento que Ezequiel estava vivendo, a Bíblia diz que ele, não suportando talvez a presença de Deus, não suportando talvez o chamado, não sabemos exatamente qual é a causa, mas a Bíblia diz que ele caiu prostrado ao chão. E quando Ezequiel caiu prostrado ao chão, Deus deixa de falar com Ezequiel. Quando Ezequiel cai prostrado, a visão para. Quando Ezequiel cai prostrado, a voz de Deus para. Deus deixa de mostrar o que estava fazendo. Deus deixa de falar o que ele ia fazer. Deus deixa de comissionar a Ezequiel, porque Deus também para tudo para restabelecer a ordem daquilo que ele estava fazendo, para restabelecer e voltar a trazer Ezequiel ao centro, a atenção ao centro. Então ele olha e diz para Ezequiel: põe-te em pé, e eu falarei contigo. Fique de pé, porque Deus não queria perder tempo, irmão. Deus não tem tempo a perder. Quando Deus tem algo para fazer, geralmente ele tem pressa. O profeta estava prostrado naquele momento, não sei quanto tempo, talvez alguns segundos, algumas horas. A Bíblia não é clara nessa questão, mas uma coisa só é fato: Ezequiel estava tendo visões, Ezequiel estava ouvindo Deus falar, Ezequiel estava vivendo o sobrenatural de Deus, mas em algum momento, por um motivo qualquer, ele se prostra, ele cai ao chão, ele não suporta, e quando ele se prostra, a visão para. Quando ele se prostra, o agir de Deus para. Quando ele se prostra, o que Deus estava fazendo é parado. Deus para tudo para restabelecer e colocar Ezequiel de pé. E ele disse: põe-te em pé e eu falarei contigo. Esse é o tema da nossa mensagem, daquilo que Deus quer falar conosco nesta semana. Põe-te em pé. Põe-te em pé. Porque se talvez as coisas pararam, porque se talvez por qualquer motivo a voz de Deus não é mais ouvida, por qualquer motivo a visão parou, Deus está dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé. O profeta prostrado, então Deus levantou-o para o seu propósito. Deus o colocou de pé, irmão. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. A tarefa
impressionante. A tarefa era importantíssima. Não poderia ser dado a alguém desatento. Não poderia ser dado a alguém desalentado. Não poderia ser dado a alguém prostrado, vencido, quer seja pelo cansaço, quer seja pela glória de Deus, quer seja pelo trabalho. Não poderia ser dada para alguém que estava prostrado. Então, antes de Deus continuar e dizer o que Ezequiel deveria fazer, Deus parou tudo e disse: ponte em pé. Ponte em pé. É preciso estar de pé, porque ponte em pé para poder ouvir, prestar atenção. A primeira coisa que Deus queria de Ezequiel era a sua atenção. Atenção completa, atenção total naquilo que Deus estava mostrando e naquilo que Deus queria fazer. Toda a atenção, todo o seu coração tinha que estar neste negócio. Era preciso estar muito atento às ordenanças de Deus, a fim de não esquecê-las por qualquer motivo. Às vezes prostrados, nossas dores e frustrações nos impedem de prestar atenção na voz de Deus. Olha que irmão. Quando tem vezes Deus para de falar, não é porque Deus é displicente. Às vezes Deus para de falar, a gente para de ouvir, não é porque Deus desistiu, mas é porque talvez estejamos prostrados. É preciso estar de pé. A posição de pé requer atenção. A gente não fala quando a gente tem alguma coisa muito importante para falar para alguém, como eu disse já no início. Algo muito importante, a gente não fala para alguém que está ali olhando o celular. A gente não fala para alguém que está prestando atenção nas nuvens. A gente não fala para alguém que está de costas, olhando não sei para onde, ou dormindo, ou meio cochilando. Aliás, se tem uma coisa que irrita, é isso, não é? Você falando com alguém e essa pessoa não dando atenção. Você falando com alguém, essa pessoa não dá nem bola. Eu falei hoje de manhã, vou falar de novo, porque agora ela está presente. Mas a minha pitulinha, o amor da minha vida, não ouviu? Mas eu estou lá na sala e ela está lá no quarto, ou no inverno, eu estou no quarto, está na sala. Ela diz: amor, vem aqui. Eu disse: o que você quer? Quero te falar uma coisa. Se então fala, estou ouvindo? Não, mas vem aqui. Mas pode falar, eu estou ouvindo. Não, mas vem aqui. Eu tenho que sair de onde eu estou, ir lá onde ela está, sentar ou ficar na frente dela. Dela fala. Isso é algo muito importante, né? Se é algo muito importante, eu tenho que estar ali, parado na frente, olhando. Sei que isso é só na minha casa, amém? Deus está me usando para a profecia aqui, tá bom? Vejo que sou profeta. Mas porque quando a gente tem algo importante, a gente quer atenção. Quando a gente tem algo muito importante, a gente quer que a pessoa preste muita atenção. Quando a gente fala com nossos filhos, é algo muito importante. Eu estou aqui às vezes pregando e digo: olha aqui para mim. Olha aqui. Mas um começa a baixar a cabeça, começa a mexer com criança, começa a olhar no celular. Eu digo: olha aqui, irmão, preste atenção. Porque senão eu estou gastando meu tempo falando, pregando para as paredes, para as nuvens, para ninguém. A gente está falando aí, às vezes, e quando a gente quer a atenção de alguém, a gente olha aqui para mim. E é isso que Deus queria. Deus disse para Ezequiel: ponte em pé. Ponte em pé, porque eu quero olhar nos teus olhos. Ponte em pé para afinar os teus ouvidos. Ponte em pé para prestar atenção no que eu te digo, para prestar atenção naquilo que eu estou falando. Preste atenção, é isso que Deus está dizendo para Ezequiel e fala para nós esta noite. Preste atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo. Preste atenção naquilo que está acontecendo, porque às vezes estamos prostrados esperando ouvir a voz de Deus. Prostrados, olhando, prestando atenção mais às dores, prostrados, murmurando por aquilo que não temos, prostrados, subjugados pela frustração de algo que não deu certo, prostrados, já não ouvimos a voz de Deus,
prostrados, desatentos, não percebendo os milagres. Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo maravilhas todos os dias, todo o tempo, na nossa vida, na nossa casa, na nossa célula, na nossa igreja, e nós ainda estamos prostrados, murmurando por algo que não temos, por algo que Deus não nos deu, frustrados, decepcionados, porque Deus nos disse não. Um não de Deus, e nós já desanimamos. E é isso que Deus está dizendo nesta manhã. Preste atenção no movimento, preste atenção no que Deus está falando, através da palavra, das pregações, nos louvores, nos acontecimentos. Ponte em pé, fica atento no que está acontecendo, fica atento, ande junto, caminha junto, porque às vezes a gente não vê, mano. Aí, não vamos ter o retiro, então mais células, Deus está fazendo miséria lá nas células, testemunho um atrás do outro, testemunho de balde, nós estamos tirando das células, né? Se fosse um barco e o testemunho fosse água, nós já tinha naufragado, que agora não vence mais. Tanta coisa Deus fazendo, tanta coisa acontecendo, e tem gente que ainda não viu, ainda está desatento ao movimento, desatento ao que Deus está falando, desatento ao que Deus está fazendo, desatento e ainda às vezes alguns criticando, e Deus está falando, e eu estou ali prostrado, brigando com Deus, lutando contra Deus, e Deus diz: ponte em pé, e eu falarei contigo. Ponte em pé e as coisas vão começar a mudar. Estar em pé, Deus queria em Ezequiel também renovar as expectativas. Olha aqui, deixar os motivos de prostração no passado e recomeçar com novas expectativas em Deus. Deixar o velho para trás e aceitar o novo de Deus, porque grandes coisas ainda estão por vir. Deixa a frustração, irmão, renovar as expectativas em Deus, de pé, expectativa renovada, coração renovado, esperança, energia, vontade, expectativa de que Deus está, Ele vai fazer. Porque às vezes nós desistimos de acreditar, e quando a gente deixa de acreditar, a gente deixa de esperar, e quando não esperamos nada mais de Deus, nós também o abandonamos. Quando nós deixamos, quando nós não temos mais a expectativa de algo. Você emprestou dinheiro para alguém, essa pessoa não te pagou, chegou o dia de pagar, não pagou. Você mandou um zap: ô mano, lembra de mim. E a pessoa não pagou, e você vai mais um dia, e 2, e 3, e 5, e 10, um ano, e quando você vê que o cara que não sai mais. Calma, irmão, acho que Deus está vivendo a noite com força hoje, meu Deus. Quando vê que não faz mais, você perde a esperança. E quando você perde a esperança, você deixa até de cobrar: não vou mais lá porque eu não tenho mais a expectativa de que vai sair alguma coisa dali. A gente perde a expectativa quando a gente deixa de esperar. E em Deus, Deus está chamando e nos chamando para renovar as expectativas, porque às vezes nós deixamos de esperar em Deus porque sofremos uma frustração, uma coisa que não deu certo, então eu digo: eu não quero mais. Um momento, uma palavra, um não de Deus, e eu já estou frustrado e decepcionado, então eu não quero mais nada. Eu pedi para Deus, eu orei, olha aqui, irmão, preste atenção nisso. Não é garantia nenhuma, viu? A gente pensa que a nossa oração tem o poder de dobrar a Deus. Não tem, irmão. Não pense só porque vai orar, vai jejuar, vai buscar a Deus, vai ceder os caprichos do nosso coração. Nem jejum e oração faz com que Deus se renda aos nossos caprichos e às nossas intolerâncias, às nossas chantagens. Não adianta, Deus é o Senhor de todas as coisas. É claro que nós devemos orar, mas também devemos entender e aceitar o não de Deus, porque às vezes nós nos dedicamos, buscamos, sonhamos, queremos, não entendemos a vontade de Deus, porque não conhecemos, não prestamos atenção no que Deus está fazendo, no que Deus está falando, e quando vem o não de Deus, a frustração pelo não de Deus rouba as nossas expectativas dos céus. Então não tem mais expectativa de receber nada de Deus.
Eu não tenho mais expectativa nos céus, então eu paro de buscar. Eu não tenho mais expectativa nos céus, então eu paro de desejar. Eu deixo de acreditar porque eu estou frustrado com o não de Deus. Irmão, Deus me deu um sonho, mas nunca acontece, então eu me frustro e eu paro de esperar. Se nós olharmos para José, olha aqui, mano, um molequinho de nada, não pediu nada para Deus. Não tem, José nunca orou, não tem na Bíblia dizendo que José orou e disse: ó Senhor, me faça um grande homem. Ó Senhor, me dê um sonho, me dê uma promessa. Ó Deus, me faça um governador de toda a terra. Não passou isso no coração de José, mas estava no coração de Deus. E Deus plantou, semeou no coração de José um sonho. Olha aqui, irmão, aproximadamente 13 anos de idade ele tinha. 13 anos Deus deu um chamado e um sonho. 20 anos aproximadamente se passaram, 2 décadas de não. Primeiro foi vendido como escravo, foi vendido para os seus irmãos, traído pelos irmãos, jogado no buraco, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, mal falado, caluniado, foi para a prisão. 20 anos que só dava errado. 20 anos, não. Mas o que estava acontecendo na verdade era o processo de Deus de construção de um governador da terra inteira. Deus estava construindo um homem forte. Deus estava construindo um homem treinado na batalha, na dificuldade, nos nãos, na desventura, porque ele tinha uma tarefa muito grande e por isso muitos foram os nãos de Deus para a vida de José. Mas olha aqui, irmão, só que chegou o dia do sim. Quando chegou o dia do sim, José estava lá no calabouço num dia, numa noite. Uma noite ele passou no calabouço, na outra noite ele estava deitado na cama real, na cama de governador, com lençóis finos, sendo servido, comendo o melhor que a terra podia oferecer. E daquele dia em diante, até o dia em que o seu tempo, seus dias acabaram nesta terra, o sim de Deus permaneceu na vida de José. Aqui, renovar as expectativas, porque às vezes no primeiro não a gente já desiste. José não desistiu nenhum dia, porque onde ele ia, ele ainda servia a Deus, ele era fiel, ele ainda tinha a expectativa do plano de Deus, a expectativa do chamado de Deus, a expectativa do sonho de Deus. O buraco não tirou, a escravidão não tirou, a masmorra não tirou, a calúnia não tirou. Daniel permaneceu, José permaneceu com a expectativa em Deus, aquilo que Deus ia fazer, até que chegou o dia do sim. Renovar as expectativas de Deus, põe-te em pé, então eu falarei contigo. Renova as expectativas, volta a buscar, a acreditar, a querer, porque um não, olha aqui, a gente às vezes pede um não. Quantas pessoas deixam Jesus por causa de uma pessoa? Um batalhão de gente servindo Jesus, um exército de gente servindo Jesus, mas uma pessoa frustrou. Um irmão não cumprimentou, um líder falhou, e então aquilo toma o coração dele, frustra, e por causa daquele um que falhou, ele desiste do projeto de Deus que não falhou nunca, desiste do chamado de Deus que nunca errou. É loucura a gente deixar de ter expectativa em Deus por causa da falha das pessoas. É loucura a gente deixar de ter expectativa na promessa de Deus, porque os homens tentam burlar ou entulhar os nossos poços. É loucura, como dizem por aí, desistir das rosas por causa dos espinhos. A vida com Deus ela é cheia de desafios, então põe-te em pé e fala para Ezequiel, é para renovar as expectativas, deixar o velho para trás e aceitar o novo de Deus, porque ainda a promessa está de pé, ainda a promessa está em vigor. Davi foi ungido, um menininho, um óleo sobre a cabeça, recebeu a unção para ser rei, mas toda a sua infância, adolescência e juventude, ele não teve coroa sobre a sua cabeça. Foi somente depois
Davi, porque ele não foi capaz, ou ele não aceitou que os nãos de Deus tirassem a expectativa do que Deus ia fazer na sua vida. O rei o perseguiu, ele teve a oportunidade de tomar com suas próprias mãos, mas ele disse: não, eu não vou me levantar contra o escolhido do Senhor, contra o ungido de Deus. O não veio, mas Davi suportou. Não é preciso aprender a suportar o não de Deus, ter a expectativa no lugar correto. As nossas expectativas devem estar em Deus, nos céus. É dos céus que vem o nosso socorro, é dos céus que vem a nossa ajuda, é dos céus que vem o nosso auxílio, é de Deus que vem as promessas, é de Deus que vem a força, é de Deus que vem o cumprimento, é a Deus que servimos. Então renova as expectativas e começa mais uma vez a crer e a aspirar aquilo que Deus prometeu e colocou no teu coração. Ponte em pé, Deus disse, e eu falarei contigo. Ponte em pé, levanta-se. E a terceira coisa aqui para encerrar, para a gente participar da ceia: estar em pé é para estar em prontidão, estar predisposto à ação, lutar, andar, correr. Quando Deus quer fazer algo, Ele sempre tem pressa. Esteja preparado. Olha que irmão, estar de pé, pronto emprego, preparado para a hora da batalha. Davizinho foi lá, né? Só levou uns queijinhos, levou lá ver os irmãos. De repente apareceu o Golias, o gigante Golias, e disse: alguém tem que enfrentar. Davi disse: é eu mesmo, porque eu já estou pronto. Para mandar eu mesmo. Você nem é guerreiro, nem é soldado, mas eu estou pronto, estou preparado, eu fui treinado. Quando veio o urso eu matei, veio o leão eu matei. Eu estou pronto, estou preparado. Ponte em pé, Deus está falando de preparação. Preparação para pregar o Evangelho. Quantas pessoas querem ver, querem sentir, querem ser usados por Deus, estão orando, jejuando, buscando Deus, me usa, Deus me usa, Deus me usa, mas não fica em pé, não se prepara, não participa de nada. Nós temos as nossas escolas aí, né? Não vem nenhuma ainda, prostrado, e Deus falando, Deus tendo pressa num chamado específico que Ele já deu, que já chamou, e está prostrado esperando Deus usar. Vai passar a vida inteira esperando, e depois vai dizer: Deus esqueceu de mim. Mas hoje Ele está dizendo: ponte em pé, e eu falarei contigo. Ponte em pé, as coisas vão mudar. Ponte em pé, as coisas serão diferentes. Esteja pronto, esteja preparado. Quando eu estava no exército, todos os dias eu ia para o exército, ficava em casa, tirava minha farda, tomava um banho e dormia. Ia para o exército, de novo botava a farda. Mas tinha um dia em que nós estávamos de serviço, e quando eu estava de serviço eu pousava lá no quartel, no corpo da guarda, e eu pegava o fuzil quando era soldado, e eu ficava com o meu fuzil 24 horas, não largava ele para nada. Às vezes, na hora de almoçar, nós tínhamos 20 minutos, deixava o fuzil, ia lá rapidão e voltava. Quando eu ia para o posto, ficava 2 horas no posto, 4 horas descansando. Quem serviu o exército sabe como funciona. Nas 4 horas, nas 2 horas eu estava no posto, fuzilzão aqui, atravessado no peito, municiado, preparadinho, porque em qualquer hora pode ser o barulho. Estava lá de madrugada, mas sempre preparado. Tem que estar sempre preparado. E quando terminava o quarto de hora, eu voltava lá para o corpo da guarda. A gente tirava a munição, colocava aqui, no ladinho tinha um negocinho, esqueci o nome agora, porta-carregador, lembrei. Colocava no porta-carregador, a munição ali, e pegava o fuzil, ia para o corpo da guarda, era de noite, ia dormir, descansava 4 horas. Mas nem o fuzil a gente largava do lado. Não tirava o futuro, nem o cinto que a gente usava, o carregador do lado, a baioneta aqui do outro lado. E nós deitávamos do jeito que estava, com baioneta, com carregador, com fuzil. Dormia abraçado no fuzil, o pessoal até brincava, né? Hoje eu vou dormir com a minha namorada. Os que eram casados diziam: a minha mãe, hoje a mulher tem jeito, vou dormir com a amante. E abraçava o fuzil, e dormia com o fuzil abraçado, de futuro preparadinho, porque qualquer momento, podia ser que a gente fosse chamado, a gente estar pronto e preparado. Porque o soldado tem que estar preparado, porque não sabe a hora e o momento.
Ó, mão, vou falar que eu estou com coragem. Pega uma coisa que me dá gastura. Fala para alguém, vai lá fazer alguma coisa, vai lá orar, eu não estou preparado. Vai pregar, eu não me preparei. Tem que orar, tem que jejuar, tem que virar a quarta pessoa da Trindade. Então tomar Jesus não volte agora, você não está preparado, não vai para o céu. A gente tem que estar preparado todo o tempo, toda hora, em qualquer momento. A gente nunca sabe quando Deus vai chamar e vai dizer: é hoje, agora, é aqui. Vai lá, vai ter libertação na casa do teu vizinho hoje. Vai lá hoje, que agora. Estou fazendo almoço, eu nem pensei em fazer isso agora. Tereza está preparado. Ponte em pé. Ponte em pé e falarei contigo. Ponte em pé. E a promessa vai começar a se cumprir na tua vida, na tua casa. Esteja pronto, esteja preparado. Porque Deus está fazendo algo, Ele está se movendo. Algumas batalhas só são dadas a soldados valentes e preparados. Irmãos, algumas frases que Deus usar aqui não é só frase de efeito, não é só para ficar bonitinho, não é só para impactar e lacrar, né? Na Lacrolândia, gospel. Não é para lacrar, são verdades que Deus nos revela. Escute aqui, ó. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. Pare de orar. Pare. Senhor, me usa. Fica de pé e eu falarei contigo. Se prepare, porque Deus tem tarefas específicas para pessoas específicas, mas fica de pé, então eu falarei contigo. Ponte de pé, esteja preparado, pronto. Corre para a escola, meu irmão. Corre estudar, corre se preparar. Corre fazer nível 2, primeiro da manhã, sei lá, tem um monte, eu nem sei mais o nome de tanta escola que a gente tem. Mas tem gente, mas segunda-feira é difícil. Terça-feira eu estou cansado. Quarta-feira é longe. Quinta-feira é meu filho, é o neto, é o irmão, é o marido, é a esposa. E a gente vai estar passando a vida. E daí vai orar: Senhor, me usa. Só se for para você contar aí, vai estar na Netflix a novela. Me usa. Prostrado. Para ser usado. Mas não se levanta, não se coloca, não se posiciona, não assume uma posição dentro de casa, não assume posicionamento no trabalho, não se posiciona como homem de Deus, como mulher de Deus, prostrado, andando, esperando que Deus não vai. Olha aqui, mano, agora estava doido. Olha que Ezequiel estava vivendo, mano. Vendo, ouvindo, sentindo. Meu Deus, que doideira. Estava tudo indo bem, estava muito top. Então, por um motivo qualquer, ele caiu prostrado. A visão parou. O agir parou. Deus parou. Então Deus diz: primeiro, fica de pé. E aí eu vou continuar. Ponte de pé, porque ainda não acabou. Ponte em pé, porque ainda há coisas e tarefas inacabadas e não feitas. Ponte em pé e eu falarei contigo. Amém? O profeta estava prostrado, olha aqui, mas o Espírito colocou de pé. Isso é para quem diz: mas não consigo mais, que eu não tenho mais força. Apenas desiste. Na presença de Deus, é Ele mesmo quem nos levanta. Na presença de Deus, é Ele mesmo quem nos coloca de pé. A nossa tarefa depois é buscar permanecer onde Deus nos colocou e da forma que Ele nos colocou. Amém? Amém? Agora eu quero dizer para você, então, fica de pé em nome de Jesus.